Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar a nossa aula. Vamos continuar falando sobre a trigonometria na circunferência e nesta aula em particular vamos falar sobre o comprimento de arcos, ok? Vem aqui comigo. Então, pessoal, vamos continuar falando aí sobre medidas de arco e comprimento de um arco, tá? Então, lembrando lá que na nossa última aula nós vimos sobre medida, refere-se à medida angular e comprimento a uma medida angular do arco, beleza? E agora nós vamos relacionar essas duas grandezas, a medida e o comprimento, beleza? E, claro, em função do ângulo alfa e do raio da circunferência e o comprimento do arco, nós vamos colocar essa variávelzinha aqui, ó, L, tá bom? Então, temos que o comprimento de uma circunferência, nós já aprendemos que é 2π raio, está para uma medida de 360 graus, que é a medida angular desse arco, beleza? Então, nós vamos definir ali um comprimento L, então é a medida linear, está para alfa. Então aqui nós vamos deduzir uma formulinha para calcular o comprimento de um arco, ok? Então nós temos aqui, fazendo a regra de 3, isolando o comprimento deste arco, nós temos que é o ângulo dividido por 360 vezes 2π raio. E é claro, pessoal, aqui você poderia simplificar, né, ó, por 2 por 2. Então nós teríamos ali, ó, que a medida, ou melhor, o comprimento do arco seria então o alfa vezes o π vezes o raio dividido por 180 graus. Então só perceba, pessoal, que eu simplifiquei aqui por 2, né? Por 2 e por 2. Tá? Então, é claro, com certeza essa formulinha é melhor, porque você vai trabalhar com valores aí abaixos, né? Os valores um pouquinho mais tranquilos para resolver. Tá ok? Bom, então continuando essa ideia, o comprimento de um arco lá. Quando medimos o comprimento de um arco, a unidade de medida utilizada é a mesma do raio. Metros, centímetros, milímetros, etc. Então, dependendo da unidade de medida do raio, você vai utilizar a mesma unidade de medida para o arco, ok? Então, observe a figura ao lado. O comprimento de um arco depende da medida do raio considerado. Então, nós temos ali, ó, os arcos AB, os arcos CD e os arcos EF. Cada um tem 45 graus, ou, como nós vimos lá na outra aula, π sobre 4 radiano. Mas seus comprimentos são diferentes. Então, pessoal, ó, por mais que nós temos aqui, né, um arco de 45 graus, né, uma medida angular de 45 graus, o comprimento do arco ele vai estar em função da medida do raio. Então é isso que nós vamos deduzir agora nesse caso, tá bom? Vamos agora deduzir, pessoal, a medida então do L1, L2, L3, que é em função aí do arco AB, ACD e EF, tá? Então pensando aqui, ó, no arco AB que nós temos, nós vamos ter que usar aquela regrinha de 3, lembrando que 360 graus está para 2π raio. Como nós estamos referindo aqui, ó, o arco AB, ele possui o raio 1. Então, eu vou colocar para R1, beleza? Então, a medida do arco, a medida angular, temos que é 45, está para L1, ok? Vamos multiplicar cruzado, aplicando a regrinha de 3. Então, nós temos que ficaremos aí com 360 está para 45, assim como 2π raio 1 está para L1. Multiplicando cruzado, temos que 360 dividido por 45 vai ser igual a 8. Então, 8 vezes L1, nós temos que é 8L1, igual a 2π raio 1, beleza? Então, temos que L1 é igual a 8, passou dividindo 2, nós vamos simplificar, então vai ficar π sobre 4
vezes o raio 1. Tá? Então, a medida L1 é π sobre 4 vezes o raio. Vamos fazer a mesma coisa com o arco CD. Ok? Então, vamos ter a mesma ideia, né, pessoal? 360 está para 2π raio 2. 45 está para L2. Ok? Pessoal, perceba que os valores são os mesmos, só que vai mudar o quê? Apenas o raio, que é 1, vai passar para raio 2 e L1 vai passar para L2. Então, o final ali ó, será o mesmo. Então, nós temos que L2 vai ser igual a π sobre 4 vezes o R2. Ok? A mesma ideia para o arco que nós temos ali, que é o arco EF. Então, 360 está para 2π raio 3, assim como o arco de 45, a medida 45 está para L3. Sabemos então que L3 vai ser igual a π sobre 4 vezes o raio 3. Então aqui, pessoal, nós vamos definir uma fórmula para o comprimento do arco. Você percebe que o π sobre 4, quem que é o π sobre 4? Nada mais é do que a medida angular do arco. Né? A gente trabalhou em função de 45 graus, pessoal. Então, 45 graus em radiano é π sobre 4. Então, você pode pegar então que o comprimento do arco nada mais é do que a medida angular vezes o raio. Ok? Lembrando aqui que a medida angular, nós estamos trabalhando em radiano, que é o que nós chegamos aqui, ó, π sobre o 4. Então, π sobre 4 é a medida angular em radiano. Então, aqui nós deduzimos também uma outra formulinha para você determinar o comprimento do arco em função do raio e a medida angular em radiano. Beleza? Então, aqui é uma outra maneira de você calcular o comprimento de um arco. Ok? Com isso, pessoal, podemos definir também o que? Ó, que o ângulo, né, ó, o ângulo alfa, ele é também o comprimento pelo raio. Porque no slide anterior nós vimos o quê? Que o comprimento é o ângulo vezes o raio, lembrando que o ângulo está em radiano. Então, se você isolar o ângulo, você tem que ele é o comprimento dividido pelo raio. Então, é uma outra formulinha, tá? Mas, é claro, deduzida pela situação anterior que nós vimos lá em função do comprimento. Então, a partir dessa ideia, nós temos então que o ângulo, ó, lembra lá que eu tinha falado, ó, o arco em radiano. Então, a gente está trabalhando sempre em radiano aqui nessa ideia. O L é o comprimento do arco e R é a medida do raio da circunferência. Então, é uma outra formulinha que nós temos para descobrir a medida do ângulo, tá? A medida do arco em radiano, beleza? Bom, então vamos fazer aqui alguns exercícios acerca disso que nós aprendemos agora, tá? Então temos aí, ó. Então temos aí uma circunferência de raio 3, toma-se um arco AB de comprimento 4,5 centímetros. Qual é, em radiano, a medida desse arco? Pessoal, então a gente está falando de medida, lembrando que medida é medida angular. Vou frisar isso, porque lá na frente, quando a gente falar em medida, a gente vai saber que é medida angular, tá? Então, eu quero a medida angular do arco AB, que nada mais é, né, pessoal, do que também a medida do ângulo central. Lembrando que a medida do ângulo central é igual à medida angular do arco. Tá? Então aqui nós estamos demonstrando de duas maneiras de você calcular isso. A primeira maneira, ou primeiro modo, é você usar a relação que nós definimos anteriormente. A medida do ângulo central é o comprimento do arco dividido pelo raio. Como você tem um comprimento que é 4,5 e o raio é 3, basta você dividir. Então você tem que a medida angular ou
o ângulo central é 1,5 radiano, beleza? Então, lembrando que é sempre em radiano quando a gente está utilizando essa formulinha. Como ele pediu em radiano, então está tudo certo. Segunda maneira que você pode fazer. Uma solução equivalente consiste na definição da medida de um radiano, comparando a medida do arco com o seu comprimento. Então, lembra lá, um radiano, quando a gente fala de um radiano, a gente está dizendo que o comprimento do arco é igual à medida do raio. Então, um radiano equivale a 3 centímetros, beleza? Um radiano, pessoal, lembra da definição de radiano. Então, o x está para 4,5 centímetros. Então, multiplicando cruzado e fazendo a regrinha de 3, você tem que o x vai ser 1,5 radiano. Quem é o x? Nada mais é do que o nosso alfa. Tá? Então, é uma outra maneira de fazer, utilizando aí a definição de radiano. Ok? Próximo exercício. Qual é o comprimento de um arco de 72 graus sobre uma circunferência de raio 8? Então, nós temos a medida do raio e temos a medida do ângulo e nós queremos saber o comprimento, Então, uma maneira, né? O primeiro módulo que a gente tem que fazer aí, ó, lembrando que o comprimento da circunferência é dado por 2π raio, né? Como o raio é 8, então nós temos que o comprimento da circunferência vai ser de 16π centímetros. Lembrando, pessoal, é o comprimento da circunferência, é a volta completa, tá? Então, fazendo uma regrinha de 3, temos que 16π está para 360, que é uma volta completa, então x está para 72 graus. E fazendo a regrinha de 3, isolando o valor do x, temos então que é 16π sobre 5 centímetros. Tá? É claro que você pode estar substituindo o π por 3,14, dividindo por 5, então você tem aproximadamente 10,05 centímetros de comprimento. Ok? Uma outra coisa que você pode observar é 360 dividido por 72, você tem igual a 5. Assim, o comprimento do arco é igual à quinta parte do comprimento da circunferência. Tá? Quinta parte do comprimento da circunferência. Por isso aqui, né, pessoal, a gente pegou, ó, 16π dividido por 5. Então, é a quinta parte. É uma outra visão, uma outra ideia que você pode fazer também, ao invés de aplicar a regrinha de 3. Uma outra maneira, um outro modo aqui, ó, que nós vamos fazer. Vamos expressar 72 graus em radiano. Lembrando aí para a gente utilizar a definição para radiano, tá? Então, expressando aí, ó, fazendo a conversão, ok? Então, sabemos que 180 está para π radiano, então 72 está para x, então nós temos que 72 graus equivale a 2π sobre 5 radiano, tá? Se você prestar atenção em relação ao modo anterior, né, ó, é a quinta parte do comprimento. 2π, pessoal, não é 360? Se 180 é π radiano, 2π radiano é 360. Então, 360 dividido por 5, ou seja, representa a quinta parte da circunferência, tá? Só fazendo uma ponte aqui para você perceber que a equivalência acontece. Então, vamos usar aquela relação, aquela formulinha, tá? Então, aquela formulinha é trabalhando em radiano. Então, a medida do ângulo é igual ao comprimento dividido pelo raio. Quem é o ângulo? 2π sobre 5 é igual a L sobre 8, que é o raio. Então, o comprimento vai ser 16π sobre o 5. Então, 16π sobre 5 centímetros é o comprimento desse arco. Lembrando que aqui você pode substituir o π por 3,14 e você vai chegar nos 10,05 centímetros, ok? Então perceba, pessoal, que nesses exemplos, nesses exercícios, nós estamos fazendo caminhos diferentes para que você possa tomar o caminho que você achar melhor, o que for mais conveniente, o que você conseguir assimilar melhor para resolver exercícios desse tipo. Lembra que para a relação que nós definimos, que o ângulo central é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio,
sempre vai estar trabalhando ali em radiano, tá? Então se você tiver o ângulo em graus, você tem que fazer a conversão para radiano, tá bom? Então aquela relação só vale para radiano, beleza? Então vamos lá, pessoal, exercício 3, um exercício muito típico que aparece em muitos vestibulares e aparece também muito em provas e concursos, tá? Então vamos lá, determine a medida do menor ângulo, que nós vamos chamar aqui de alfa, formado entre os ponteiros de um relógio que marcam aí, ó, 2 horas e 40 minutos. Pessoal, para um exercício desse tipo, é conveniente você fazer o desenho aí do relógio e fazer a marcação dos ponteiros 2 horas e 40 minutos. Então, sendo feito isso aqui, ó, tá, a gente vai observar o seguinte, eu quero um menor ângulo. O menor ângulo que está sendo formado, que eu vou chamar ali de alfa, você percebe que é esse aqui, ó. Esse é o menor ângulo formado por esses ponteiros, pelo ponteiro da hora e pelo ponteiro do minutos, tá? Então a gente vai deduzir primeiro aqui uma ideia. Qual que é? Um relógio ele é dividido em 12 partes. Uma volta completa equivale a 360 graus. Logo, então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu tenho que para cada hora o meu ponteiro ali, né, de horas, ele vai andar 30 graus. Cada hora 30 graus, beleza? Então você percebe aqui, ó, que você tem 30, 30, 30, 30 graus e assim por diante. Então, cada deslocamento de hora equivale a 30 graus. Então a gente vai tomar o seguinte pensamento aqui, ó. Do 2 até o 8, você tem quantas horas, né? Você tem 6 horas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Então você tem que, essa medida alfa, nós vamos fazer uma seguinte equaçãozinha aqui, ó. Alfa mais o x. Quem é esse x? Pessoal, esse x é esse pedacinho aqui, ó, que não me interessa, tá? Esse x aqui, ó, não me interessa porque ele está fora do ângulo que eu estou calculando. Mas eu estou considerando o quê? Que o alfa, que é o ângulo que eu tenho, mais aquele x, ele equivale a 6 vezes o 30 graus. Lembra das 6 horas? Então é isso que eu estou dizendo. Então, eu posso dizer que o alfa vai ser o 180 menos o x, menos esse ponteiro aqui, esse deslocamento que foi feito aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Então, sabendo que alfa é igual a 180 menos o x, agora a gente vai ter que se preocupar com quem? Com a medida x, beleza? Então vamos pensar agora, pessoal, no ponteiro aí das horas, né? O ponteiro de horas. Então a gente sabe que o ponteiro de horas, então ele equivale a 60 minutos, beleza? Porque eu estou relacionando aqui, ó, o caminhar do ponteiro de horas em função do ponteiro de minutos, tá? Então você sabe que conforme o ponteiro de minutos desloca, o ponteiro de hora ele vai se deslocando um pouquinho, tá? Então a cada minuto que vai passando, o ponteiro de horas ele vai se deslocar. Então quando o ponteiro de minutos der uma volta completa, que equivale a 60 minutos, o ponteiro de hora ele vai ter deslocado 30 graus, beleza? Então, de novo, quando o ponteiro de minutos fizer uma volta completa, o ponteiro de hora vai caminhar 30 graus, ok? Agora eu pergunto para vocês, o ponteiro de minutos, ele caminhou quantos minutos? Ele caminhou 40 minutos, porque ele parou aqui no 8, ó. Então, ele caminhou 40 minutos. Então, por isso que eu estou fazendo a seguinte regrinha de 3, ó. 60 minutos, o ponteiro de hora e que andou 30 graus. Então, se o minutos percorreu ali, ó, 40, quanto que percorreu x? Ou seja, quanto deslocou o ponteiro de horas aqui, ó, em 40 minutos? É isso que eu estou descobrindo. Quanto deslocou em grau o ponteiro de horas em 40 minutos? Ele deslocou, ó, fazendo a regrinha de 3, 20 graus. Então, esse x aqui, eu tenho que é 20 graus, beleza?
Então, ó, daquele cálculo que eu tinha feito, do alfa, eu vou substituir o x por 20. Então, alfa é 180 menos o 20 graus. Ou seja, o ângulo que ele está me perguntando ali, ó, é de 160 graus. Beleza? Então, aqui nós relacionamos o ponteiro de horas em função do ponteiro de minutos, o quanto ele está deslocando. Beleza? Pessoal, nesse exercício aqui, então, do reloginho, depois a gente vai tentar fazer mais alguns exercícios acerca desse conceito, que é muito importante, tá? Mas é sempre relacionando a questão ali, ó, dos ponteiros de horas em relação com o ponteiro de minutos, para saber o quanto ele deslocou, que aí você consegue perceber o que está acontecendo. Mas fique sempre atento com as horas que ele vai estar colocando e qual vai ser o arco que ele está formando, tá bom? Bom, essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais. E até a próxima. Tchau, tchau.